Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Caché. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje, Rabino Dani, o nosso tema é: e aí, religião é machista, Rabino Dani? Ah, tem gente que acha, viu? E como tem? Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani, que empresta os seus estúdios para que nós possamos gravar os nossos podcasts. Avenida Angélica 321, 11º andar. Hoje sem óculos, então fica mais difícil de ler aqui os nossos negocinhos, aqui apesar de saber já meio de cor. Eu sou o Renato, e hoje nós vamos falar sobre religião. É machista ou não é machista? Aliás, um tema até para a gente abordar no geral, né? Como é que é esse negócio de machismo, enfim, acho muito interessante. A verdade é que a religião judaica fala bastante sobre homens, mulheres, o que o homem tem que fazer, mulher não tem que fazer, a religião judaica tem tudo isso. Vamos ver então um pouquinho, Rabino Dani, explicações 4.0. Qual é a verdade, se a religião é ou não machista e se os homens realmente são considerados pessoas de mais valor do que as mulheres na religião judaica? Vamos ver onde vai chegar. Eu ia falar que eu acho que não é verdade, mas em todo caso, Rabino Dani Ashkenazi, vamos em frente, 4.0, fale, Rabino Dani, fale. Olha, a princípio, quando você vê pelas obrigações que o homem ele tem diante da religião e a mulher, então a gente vai ver que o homem tem mais obrigações do que a mulher. Fato. Isto é algo que gera essa discussão, onde muitas pessoas falam absurdo, porque isto é só para homem, porque isto é só para mulher, porque existe essa diferença de valores, porque não é todo mundo igual, com os direitos iguais. E a grande verdade é que realmente tem diferenças nas obrigações entre homem e mulher. Porque homem e mulher não são iguais. Cada um tem os seus valores. Cada um tem os seus valores e complementam um ao outro. Agora, olhando pelas obrigações, onde você vê que o homem tem mais obrigações para com a mulher, gera esse ataque, onde a pessoa fala o seguinte: é um absurdo, porque só o homem pode fazer ou deve fazer isso, e eu não. Por que eu não posso fazer? Então isso gera, realmente as pessoas estão falando, tá vendo? O judaísmo é machista, porque só ele pode fazer determinadas coisas que a mulher realmente ela não faz. Eu tenho perguntas um pouco a respeito disso, sobre a verdadeira obrigatoriedade sobre o homem e da mulher. Então, vou depois. A gente vai abordar tudo isso. Vamos em frente. O que é importante é, nessa questão, quando você analisa as coisas friamente e não a fundo, dá essa sensação. Dá sensação total, e com razão. Porque o que eu quero saber é o seguinte: por que só ele pode e eu não? Então, essas diferenças faz com que o argumento tenha valor. Quer dizer, realmente é cabível. Se você não for um pouco mais a fundo, parece realmente que o homem tem mais o que fazer do que a mulher, mais obrigações a fazer. Mais obrigações a fazer com a mulher. E que isso daria mais valor para ele, né? Então, daí daria um pouco o machismo. Daí daria mais valor para ele. Esse é o X da questão. Então, já vou logo começar com uma história, para poder... Eu particularmente, Papo Caché é papo. Quando minha mãe adoeceu e faleceu, no mesmo ano que ela enterrou a mãe dela, depois de 3 meses, minha avó faleceu com 92 e minha mãe com 62. Minha mãe nunca quis ficar velha, mas uma vez que ela ficou doente e ela foi assim. Ela nunca queria, ela queria partir desse mundo bonito e ela foi bonita aos 62 anos. Mas por conta da doença que ela teve, então os filhos, obviamente, fizemos uma bateria de exames para ver que a gente não tem geneticamente qualquer problema. O pai dela havia falecido de câncer, então a gente, obviamente. E o médico havia instruído para mim, e desde então, desde janeiro de 2007, ela faleceu em setembro de 2006, então o médico tinha primeiro sugerido para mim: olha, você tem tendências de colesterol, aquela coisa toda, você tem 2 caminhos. Aí o médico falou: não, quer saber? Eu sei se é religioso, você só tem um caminho. E ele falou o seguinte: eu falei, você pode me dar pelo menos
a liberdade de escolher os caminhos. Eu falei, eu sei que você não vai fazer. Eu falei, eu vou fazer o quê? A ginástica. Você vai fazer academia? Você tem que fazer academia. Religioso vai para academia. Eu falei, não, mesmo assim. Se é por saúde e orientação médica, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Que é a lojinha da alma, meu. Sim. Então, eu falei... Foi o mesmo motivo que eu fui para academia, então. Nós somos pelo mesmo motivo. E pronto, eu comecei a fazer academia. Mas estando na academia, enfim, eu comecei na academia dentro de um clube, etc. Academia judaica, dentro do clube, alguém me levou, alguém me instruiu para poder ir, no horário daquilo, enfim. Mas aí surgiu essa discussão. De repente eu fui atacado, tem uma jovem, e quando me viu ficou totalmente incomodada com isso, e ela estava revoltada pelo fato que o judaísmo é machista. Então ela começou, esses religiosos que olham pra gente de cima para baixo, é machista, não sei o que, etc. Quando ela argumentou isso, eu estou treinando, quer dizer, mas aí veio um ataque. E aí, quando você vê que uma pessoa está te atacando, porque está incomodando ela, a tentação é argumentar. Se está incomodando ela, então eu me achei no direito. Se ela quisesse escutar, eu falei, eu comecei a rir. Minha reação natural foi rir. Ela falou, o que você está rindo? Está me caçoando? Eu falei, não, você tem 1 minuto. E eu fui conversar com ela. Então, obviamente, aqui eu não vou fazer em 1 minuto. A gente vai poder explorar essa ideia. Onde eu quis mostrar para ela que não é verdade isso. Não é verdade, sim, dos afazeres do homem ser diferente das mulheres. Isto sim é real. Mas a razão do porquê é justo o contrário. E isso que cabe para a gente explicar. Então, a gente diz o seguinte, se a mulher é o 2.0 da criação, começa por aí, ela já é acima do homem. O homem é 1.0 e ela é a versão 2.0. Deus, quando criou Adão e depois separou a Eva de Adão. Quer dizer, a Eva foi separada de Adão, como a gente viu no Papo Kasher anterior, sim. Então faz da mulher ser 2.0. Certo? E fisicamente é assim. A gente acredita na nossa crença que o homem ele é criado, mas ele precisa estar ainda. Ele não vem inteiro, tem que tirar um pedaço. Não é a circuncisão que tem que fazer? Verdade. Porque ele saiu com alguma coisa. Saiu com alguma falha. Precisa tirar. A mulher não. A mulher 2.0 da criação. Não, é super interessante. Então, quando você entende que existe homem e mulher e cada um tem o seu papel dentro da criação, e que a mulher foi entregue o maior dos maiores papéis, aí você começa a ver que é totalmente diferente, que não é verdadeira essa frase. Posso fazer um parênteses só aqui, porque eu acho importante. Claro. Você está falando aqui, supostamente a mulher é a versão 2.0, a gente pode dizer que é. Não, a mulher é a versão 2.0. No final, Deus criou o homem, daí obviamente ele criou um segundo ser, e esse segundo ser, com certeza absoluta, ele colocou mais esforço do que depois do primeiro. O primeiro ele teve que fazer, acabou, agora precisa de mais esforço para fazer o segundo. Então, de fato, quem põe mais esforço não faz mais esforço para fazer uma coisa pior. Só faz esforço para fazer uma coisa melhor. E é bem melhor a mulher. E isso, de fato, está escrito na Torá. A gente não está falando aqui de nada, porque você falou assim, será que não? Que eu acho importante a gente trazer aqui, que esse negócio que a gente faz de trazer a conexão com a Torá, e que para nós a Torá, a Bíblia, é uma verdade, e a gente não tem nem dúvida nenhuma de que ela seja verdade. Então, baseado nesta verdade, que é o que a gente acredita, piamente, inclusive, sim. A gente está aqui dizendo que lá está escrito que Deus gastou mais tempo para fazer a mulher, e quando ele gastou todo o tempo do homem, mais o tempo da mulher, ele acabou fazendo uma criação melhor do que a primeira, é óbvio. Sim. Ele melhorou e entregou. Sem dúvida. E quando ele entregou, nesse ponto que você está falando agora, que ele entregou a dádiva da criação de um novo ser, tudo bem, ela precisa receber um espermatozoide, mas mesmo, tudo é dentro dela. O desenvolvimento, tudo. O ovo, a abertura do ovo, quem carrega, não, quer dizer, a maior dádiva do mundo é germinar e reproduzir, seja nas plantas, seja nos bichos, seja no ser humano, sem isso não teria mundo. Imagina, teria morrido na primeira geração de tudo, das plantas, dos bichos, dos homens, teria acabado tudo. Então, eu acho que é importante falar que você está trazendo de uma forma leve. Não é leve, é fato. Não. É factless, preto no branco. Estamos começando com uma parte simples, a gente vai entrar com a parte esotérica. Eu falei. Não, faz parte. E realmente a mulher é 2.0 da criação, e por conta disso, quer dizer, a mulher já é superior por conta disso. Tá? Então, por isso que a diferença de ordens para o homem e para a mulher é completamente diferente. Veja, o homem é chamado servo de Deus.
a mulher é chamada princesa. Então, imagina a seguinte cena, tá? Quando uma mulher argumenta que ela foi poupada de certos preceitos, que são mandamentos, que são tarefas de um servo, é igual uma princesa no palácio reclamar com o pai por que ela não pode lavar a latrina. Porque só ele tem que lavar a latrina, porque eu não posso lavar a latrina, por que eu não tenho que cortar lá? Por que só ele está cortando a sala, eu não posso cortar a sala? É a filha. Você não precisa nada disso. Você não precisa disso. Ele precisa para retificar. Ele é inferior que você. Você já vem pronta. Você não precisa disso. Certo? E você quer fazer isso? Excelente paralelo. Estou falando o que está escrito nas escrituras. Então, uma mulher argumentar por que eu não vou colocar tira coisa de servo. Por que eu sou a princesa e ele é servo e eu estou reclamando? Escuta, o homem precisa se amarrar todo dia de manhã, como os tefilins, etc., para poder conectar com Deus. Você não precisa estar embutido dentro disso. Dentro de você. Quem já veio com esse chip? Quem tem mais fé? O homem ou a mulher? É a mulher. A mulher é muito mais sentimental. O homem intelectual pode chegar a profundidade. Não estou falando que a mulher não é intelectual. Estou falando que o homem pode ter profundidade intelectual, mas sentimento. Quem tem mais sentimento? A mulher. Essa é uma diferença do homem e da mulher. O homem pode ter, entre aspas, mais razão, a mulher é muito mais sentimento. A diferença entre homem e mulher. Está entendendo? E quem faz todo o desenvolvimento, que nem você falou, para poder gerar uma nova vida é a mulher. E é a ela que Deus entregou a continuidade do seu povo. Sim? Judeu não é filho de um homem judeu. Judeu é filho de uma mulher judia. Porque é da mulher, não do homem, porque eu não posso reclamar de Deus, isso aqui é feminismo. Tá certo? Tá certo, eu poderia mesmo. Por que Deus entregou o judaísmo? O homem poderia falar. Acho que a religião é totalmente feminista. As famílias são criadas na base da mulher e por quê? Eu não valho nada? Não é? Eu não sou ninguém? E não vale mesmo. A religião é feminista. A gente não vale mesmo. Certo. É um bom ponto de vista. Tudo isso tá... Bons argumentos, porque eu acho que está explicando. Vamos embora. Estou gostando. Isso é uma grande verdade. Sim. Então, argumentar por que você não faz serviço braçal, minha filha, você é a princesa. E qual que é a prova disso? Mas você tem uma prova. Você vai ver de manhã, o servo, ele agradece Deus nas bênçãos. Isso é uma das questões básicas. Você vai falar, judaísmo é machista, olha as bênçãos matinais. Uma das bênçãos que o homem faz é agradecer que não me fez mulher. Por que o homem fala essa bênção? Porque ele tem mais deveres a cumprir como servo. Você sabe qual que é o texto que a mulher fala no lugar dessa bênção, conforme alguns ritos? Obrigado, Senhor do Universo, que me fez conforme a sua vontade. O que é vontade? Então, agora, em termos místicos, quando você fala vontade, é algo que está acima da razão. Se o homem está ligado com a razão, vontade é algo que está acima da razão. Tem um nível na mística que é chamado de coroa. Coroa você coloca em cima da cabeça. Então você tem assim, coroa, razão e emoção. No nível de coroa, você tem dois aspectos. Isso é mística. Você tem dois aspectos. É cabala. É cabala. No nível chamado coroa, você tem dois aspectos. Você tem um aspecto interior e o exterior. O lado exterior é vontade e o nível interior é prazer. A mulher é feita da vontade do Criador do Universo e gera prazer. Os dois níveis da coroa no nível da mulher. A mulher é chamada coroa do seu marido. Ateret Bala. O que quer dizer Ateret Bala? Ela é a coroa do marido. Vê coroa porque é o nível mais elevado que tem. Não é, eu não estou jogando confete, eu não estou puxando. Eu estou falando. Você está relatando como é de fato. Como é de fato. Como é de fato pelos livros, como é de fato pelos livros. Sim. Então, o que Deus fala? O seguinte: olha, mulher, eu confio em você. Eu não confio no homem. Deus, quando entregou a Torá, a Bíblia, vamos chamar de Bíblia, Deus gosta. Deus, quando entregou a Torá. O Velho Testamento, tá tudo certo, vamos embora. Quando Deus entregou a Torá, sim. Ele entregou primeiro para as mulheres. Você sabia disso? Deus falou para Moisés, fala primeiro para as mulheres e depois para os homens. Quando Deus criou a mulher, deixou a religião na mão dela e deixou algo que é de extrema importância, de maior importância, onde Deus fala, você não precisa fazer nada que o homem faz por conta disto, que é a educação dos filhos. Quem é responsável sobre a educação dos filhos no lar? Normalmente o homem que faz o serviço braçal para poder trazer o ganha-pão,
E a mulher que está lá educando a criança, acorda com ela de manhã, lava as mãos dela, vai fazer a bênção antes de comer, vai levar ela para a escola, vai fazer... A mãe tem um papel fundamental de educar. E sabe o que Deus fala? Uma vez que você tem esse papel de educar, a minha continuidade não me serve em absolutamente nada. Você não está isento, eu não quero que você se ocupe. É outro trabalho. É outro trabalho. É outro trabalho. É outro trabalho. Não, é um trabalho fundamental. Fundamental. Que é a continuidade do nosso povo, do povo dele. Isso. E Deus entregou isso para quem? Para a mulher. E machismos ou feminismos à parte, porque eu acho que isso aqui é uma questão muito importante, essa missão da mulher de educar um filho, ela é insubstituível. Quem falar que um pai consegue substituir, né, não porque não queira, e hoje em dia os pais se esforçam muito, até porque as mães hoje saem para trabalhar também, todo mundo trabalha, está todo mundo na rua, mas eu acho que o vínculo que um filho tem com uma mãe, ele não consegue ligar com o pai, por mais que ele queira. É lógico, você perdeu tua mãe, só tem teu pai. Bom, aí vai ser um pouco diferente, porque é lógico que toda a tua base vai ser teu pai, você não tem outra pessoa. A referência que você tinha, infelizmente, não está mais ali. Cabe aqui dizer, esse ponto que você falou, o último, que é importante falar a opinião do Rebbe a respeito disso. Uma vez que a mulher tem um papel primordial, que é de educação dos filhos, o conselho dos nossos sábios é que a mulher ela tem que estar com isso administrado como prioridade. Ela pode executar qualquer trabalho? Pode, desde que isso esteja resolvido. Portanto, o conselho é, normalmente, de uma mulher que tem crianças pequenas, de trabalhar meio período. Para ela não deixar a educação dos filhos dela para outros. Mulheres que são focadas diretamente no trabalho, workaholic, os seus filhos são criados por outras. E depois ela se questiona, por que meu filho não é assim, etc. Mas onde você estava do lado dele, você deixou outros criarem. Por quê? Porque você pensou que o ganha-pão é mais importante. Eu não sou contra. Minha mulher trabalha desde o primeiro dia que casou comigo. Sempre meio período. Sempre trabalhou meio período. Porque o resto ela teve que tomar conta das crianças. E é fundamental a educação da mãe com as crianças. E o elo da mãe com as crianças é papel principal da mulher. Então, por exemplo, eu te falei, o homem não tem essa sensibilidade para conseguir fazer o que a mulher consegue. Sim. É diferente. Por exemplo, um casal... Só é diferente. Não é melhor nem pior, não. Só é diferente. Um casal que já terminou esse papel de educação, a mulher pode trabalhar 24/7, não, só no Shabat não. 26/7, porque no Shabat não se trabalha, mas o resto pode trabalhar, não é problema ela trabalhar. Mas cada um tem um dever a fazer, tá certo? E o da mulher é de criar os filhos, de educar os filhos e manter o povo vivo, quer dizer, o povo existente. Porque ela foi entregue essa tarefa. Quer dizer, veja a tarefa da mulher e a preciosidade da mulher dentro do criador. E se você for ver de uma maneira lógica agora, só analisando o tempo, se realmente, porque eu vou antecipar uma coisa que eu sei que você vai falar, mas se as mitzvot, quer dizer, as obrigações que elas são linkadas ao tempo, ele tem hora certa para fazer. Você se entregasse isso para uma mulher que não se entrega, ela está isenta de todas as tarefas que tem horário para cumprir. Exato. Como é que ela iria cuidar do filho dela se ela tem que sair para cumprir? Não tem. Exato, tem que fazer isso, tem que colocar filho, tem que miniar, tem que não sei o que. Nada disso. Deus fala, todo preceito positivo que depende de um tempo a cumprir, você está isenta. Ponto. Por que está isenta? Agora, entende isenta, não... Você vale menos. Não, é o contrário. É o contrário. É exatamente o contrário. O judaísmo preza uma frase muito forte. Quando você diz da diferença que tem do homem e da mulher como seres criados, tiver a cabeça macho e fêmea, tiver a cabeça doador e receptor. Tá certo? O papel do homem é de doar e da mulher receber. Não entendam que a mulher nunca... Claro que a mulher também dá para o homem, etc. Mas genética mesmo. Isso, estamos falando fisicamente. Tem um que dá... Biologia. Tem um que dá e outro recebe. Certo? A pergunta que não quer calar, do que o Talmud faz. Quem é maior, o doador ou o receptor? E chega o Talmud à conclusão que o receptor é maior do que o doador. Isso é importante que a gente sabe. De novo, o Talmud está falando que a mulher é maior do que o homem. Por quê? Tem uma expressão que diz o seguinte. Tem uma vaca que está fornecendo leite para o bezerro. Quem é maior, a vaca ou o bezerro? Então a gente fala o bezerro, porque se o bezerro não mama, a vaca morre.
E morre mesmo. Eu já te falei, você já trouxe esse exemplo, eu já tive vaca, criação de vaca e morre mesmo. Não, claro que Olha, dá um negócio chamado febre do leite. Ela morre mesmo. Então, mais do que a vaca Não faz pro mas pode bezerro, morrer mesmo. mais do que a vaca faz pro bezerro, o bezerro faz pra vaca. Você está pensando aqui entre homem e mulher a mesma coisa? Não quero comparar bezerro e vaca, mas você dá para entender. Claro. Mais do que o rico faz pro pobre, o pobre faz pro rico, porque o rico é beneficiado por conta da doação que ele dá pro pobre. Ele foi, tá bom, abençoado porque ele tem, o outro não tem, mas se não houvesse essa pessoa que não tem, você não ia preservar, você não ia ter aquilo que você tem. Né? Então, isso para nós é muito claro, que o receptor ele é maior do que o próprio doador. Diz a mística que durante o período que a gente vive, não parece assim, que quem tem, aquele que banca, é aquele que é o dono da verdade que ele acha que ele tem, mas numa época futura isso vai acontecer. E a gente está vendo essa transição, Renato, a gente está vendo essa transição. Nunca a mulher teve tanto poder como ultimamente. Você pega 100 anos atrás, aonde? Mulher não votava, mulher não escrevia, mulher não estudava, mulher não escrevia, a mulher era dona de casa. E hoje a gente está vendo cada vez mais cargos das mulheres assumindo certas lideranças. É fato. Então, é fato aquilo que está escrito que tem uma hora que isso vai acontecer. Em termos místicos, a gente diz assim, mais uma coisa mística. A gente fala, você tem a alma e você tem o corpo. Quem é homem e quem é mulher aqui? A alma dá vida, dá vitalidade para o corpo. Então o corpo recebe a alma, tá certo? Então o corpo é um físico, é aquele que recebe, que está comparado ao lado feminino. Em termos espirituais, enquanto o espírito divino seria aquele masculino que está vindo dando vitalidade para o corpo. Hoje a alma é mais importante para o corpo, a gente diz, mas não, a verdade é que a essência do corpo é maior do que a da alma, igual da mulher, que é maior que a do homem. Isto, eu não estou inventando, isso para nós é base do judaísmo. Sim, eu vou trazer uma coisa aqui que você falou uma vez, mas, de novo, não quero, acho que a gente não tem nem que ir para essa linha de raciocínio nem de pensamento, mas uma vez você falou que todo o sistema de criação de Deus é um sistema de dar e receber. Né? Gomelho da Lima, aquele que dá, aquele que recebe. Aquele que dá o que recebe. Até a nossa Torá começa de uma maneira assim, porque começa com Beit, não começa com Aleph, porque um deu, o outro recebeu, precisa de dois, um que dá, um que recebe, se não recebe, você não tem o que faz acontecer. E o Gimel sai andando, né? O Gimel sai andando porque um dá pro outro, o outro sai andando, senão não sai andando. Então, quer dizer, são as nossas coisas místicas aí da Torá. Mas o que eu quero trazer é que esse sistema de entrega e recebimento, na verdade, se a gente parar para olhar de uma maneira civil, não uma maneira religiosa, você vê que, de fato, é isso. Quer dizer, um emprega e paga o outro para fazer o trabalho. Um impõe dinheiro e aí ele entrega trabalho para as pessoas. O outro faz uma entrega, força para um produto que vai ser entregue para alguém. Você vai fazer filho, você entrega... Dia e noite. O sol, a lua recebe. A lua recebe e o sol. Quer dizer, esse sistema da entrega, do 1-2, 1-2 entrega... É o sistema operacional do mundo. E se você, por isso que eu quis trazer, que lá atrás uma vez você fez a gente falou sobre isso mais de uma vez, sim. Mas você falou, cara, o sistema é esse, quer dizer, dar e receber, e aí você começa, a coisa se reproduz. Sim. Então, assim, até num estudo que eu fiz uma vez, sobre também Kabbalah, que ele fala sobre os 3 atributos de pensamento, Chokhmah, Binah e Dat, lá pensamento, fala e ação. Você vai primeiro pensar a ideiazinha que vai jogar para você, né? Vem a luzinha que joga a ideia, e se você não tivesse ideia, você não consegue desenvolver ela, quer dizer, tem que vir para aí, não tem? O desenvolvimento é a mulher. A jogada da ideia... A luzinha pode ser o homem, mas a ideia é a mulher, é isso que você está falando? A luzinha, você é a gota. Agora, quem desenvolve esse ser? A mulher. Quem desenvolve o corpo? Quem desenvolve? Quem puxa para lá e para cá? Essa mulher. Da onde sai mão, braço, a mulher, criação, então, formação, mulher. Eu acho que existe dentro da contestação de todo o sistema operacional, seja ele qual for, mesmo do mundo, do trabalho, do dinheiro, qualquer um que você quiser buscar, tem certas coisas que você vai falhando no seu raciocínio de criação desse pensamento, e por isso que você vai ver de repente, na religião, uma situação machista, porque você esquece de analisar, ou não vai tão profundamente analisar, o que está naquele sistema operacional. Sim. Por isso falar, empresário é bandido. Não. Os caras são bandidos, não tinham emprego. Como é que vai ter emprego como? Isso independente de qualquer outra coisa. Eu não estou no mérito
dos honestos e desonestos. É inversão de valor. Sim. Quando você fala que o homem é maior que a mulher, é uma inversão de valor, você não está sendo real. Isso. Sabe, é igual você culpar agora Israel pelo ataque de 7 de outubro. Isso. Você está culpando a inversão. E tem gente que culpa, fala você. Claro que tem. Então é inversão de valores. Isso. Agora, dizer que essa é real, definitivamente nunca foi essa real. Essa nunca foi a real, nunca vai ser a real. Doa quem doer. Você está entendendo? E por isso que a mulher é poupada, por isso que a Torá foi traída. Veja, e essa analogia é bonita. Isso, se a gente puder... Não, vai um pouquinho, vamos um pouquinho. Entra um pouquinho. Eu vou entrar um pouquinho, só para poder... Pode ir. Mas, tá bom, eu vou entrar numa visão completamente diferente, que essa faz sentido, num bom sentido da palavra, da história de Adão e Eva. Aqui você vai ver o valor, tá bom? Você vai ver o valor aqui, vou me permitir entrar, porque eu vou me permitir entrar nessa pegada. Primeiro, eu disse que a Torá foi entregue para as mulheres primeiro e depois para os homens. Deus falou para Moisés falar com as mulheres, por quê? Porque a primeira vez que Deus falou para o homem de não comer do fruto proibido... Gostei. Não deu muito certo, né? Não deu certo. Não deu muito certo. Não. Falei pro cara errado. Falou pro homem. Boa, gostei. O que aconteceu? A mulher pecou. Não errou mais. Porque não errou mais. Agora a próxima eu vou falar para quem tem que falar. Eu vou falar para quem tem que falar, que eu sei que vai funcionar. Eu sei que vai interessante. Que vai acontecer. E é verdade. Por quê? Porque quando Deus falou com o homem, a mulher não tinha sido criada ainda. Então quem passou a ordem para a mulher foi o homem. O homem passou a ordem para a mulher. Falou, olha, Deus falou que não pode nem comer nem tocar. Deus não falou tocar. Deus falou só comer. A cobra, isso é uma história do Gênesis. Porque essa história do Gênesis que eu estou falando, essa história do Gênesis, meu querido Renato, não faz sentido nenhum. Se eu fosse começar a Bíblia, essa história eu não ia escrever. Então não faz sentido nenhum. Nós estamos falando do seguinte, que Deus criou o homem. Imagina a criação de Deus. Ele formou a terra, ele soprou a narina. O homem que Deus criou. E Deus ordenou para ele não comer do fruto proibido por 3 horas. 6 horas, né? Certo? Então ordenou para ele que não pode comer e falou para ele do resto dos frutos, come todas as frutas. Ele foi procurar justo aquela árvore. Quem foi procurar, na verdade, é a Eva, que foi criada depois. E a Bíblia fala que tem uma cobra que ela era o mais astuto, foi lá convencer Eva de dar o fruto para Adão. Você sabe se fala? Estou falando da interpretação dos nossos sábios, que a cobra tinha um interesse. O que ele queria? Eva. Eva era a coisa mais linda. Sempre uma das mulheres mais lindas, o Talmud fala, era Eva, criação de Deus, pode imaginar. Então, o cobra ficou de interesse. Então ele falou o seguinte, como é que eu vou me livrar do Adão? Falei, simplesmente, vou convencer a Eva para dar para Adão comer do fruto. Aí o Adão vai morrer, eu vou ficar com Eva. Pô, mas que ideia de jirico essa? E a Eva não vai comer, ela também vai morrer. Ela não ia morrer, por quê? Porque Deus ordenou a Adão, não ordenou a Eva de não comer. Ela não tinha sido criada. Então, ele foi muito inteligente. Na prática, por conta que Adão acrescentou e falou que não pode encostar também na árvore, quando Deus não falou, o cobra empurrou a Eva e encostou na árvore e não morreu. Ele falou, tá vendo? Assim como você encostou e não morreu, se você comer, você também não vai morrer. É que Deus não quer que você seja um Deus. Aí, então, a Eva, essa história que consta na Bíblia. Então a Eva foi lá, persuadiu Adão para comer o fruto proibido, e de repente eles se dão conta que eles estão nus, eles pegam uma planta para poder se cobrir, e Deus aparece no jardim do Éden, homem, onde você está? Por acaso você comeu do fruto proibido que lhe ordenei? Ela falou, eu não, foi a mulher que você me deu foi a mulher que você me deu que me influenciou. Deus fala para ela, e Eva, por que você comeu do fruto? Eu falei, foi o cobra que me persuadiu. Aí Deus roga a praga para todo mundo. Homem, você, a partir de agora, você vai... Olha a história da Bíblia que começa a Bíblia. Uma história que aparentemente não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. E Deus, quando fala para Adão, falou o seguinte, você não pode comer de todas as árvores. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Pois o dia que você comer, você vai morrer. Qual o dia que eu vou comer? Eu não posso comer. O que tem depois do dia que você vai comer? Por 3 horas. Não era nem o dia. Era até sexta-feira à tarde. Não, mas digo, né? Dia, 3 horas do dia.
E ele não aguentou, e Deus falou assim, você vai agora comer com o teu suor, você mulher vai dar a luz pro negócio, você cobra, vai se rastejar, terra você vai comer, e expulsou eles do jardim do Éden. Que história, Renato. Que história cabeluda, não tem sentido nenhum. Agora, se você me permite, vamos ver agora como a mística vê essa história? Bora lá. E isso aqui você vai ver o papel da mulher. Agora você vai ver como é a mística. Agora eu estou te mudando a história do Gênesis, só que de uma maneira, a mesma história, só que com uma maneira espiritual. Então vamos lá. Tá bom? Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, essa árvore você não pode comer. Daí, Eva pergunta, o que Deus te falou exatamente? Ele falou, não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores, dessa árvore que eu não posso comer. Ele falou, pois o dia que eu comer, entendeu? Eu vou morrer, você vai morrer. A Eva falou, Adão, esse é o teste que a gente aqui veio passar aqui. Presta atenção, Adão. A gente tem que comer desse fruto proibido. Deus ele colocou esse fruto para ver se a gente está apto de começar a reger um novo mundo que ele está criando lá fora. E para isso a gente tem que comer desse fruto proibido. É um teste que Deus colocou. Se a gente não come do fruto proibido, a gente vai ficar aqui de eterno. Ele falou, por que você acha que Deus colocou esse fruto e falou, o dia que você comer, você vai morrer? Porque a gente é para a gente comer. Só que ele não pode falar para a gente comer. Ele proibiu. Mas se a gente comer, a gente está apto para poder começar um novo mundo. Adão falou, você é louca, Eva? Não. Então, o primeiro DR da história que aconteceu, conforme a mística, é que Adão achava que a gente tinha que ser justo, sadica. E que a Eva falou, não, a gente tem que ser Baal Teshuvah, nós temos que se arrepender. O homem foi criado porque a gente falha e a gente cresce com as nossas falhas. Adão falou, não, temos que ser justa. Ela falou, não, Adão, presta atenção. Para a gente trabalhar no mundo que Deus criou. Porque se Deus quisesse o mundo espiritual, a gente já está lá em cima, a gente não precisava descer aqui. Até aí, fato. Então, o jardim do Éden tem lá em cima. O que é aquele? Ele quer que a gente come para a gente começar o trabalho. Se a gente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente vai interiorizar o mal para dentro de nós, aí a gente vai começar o trabalho de refinar o mundo entre as coisas boas e as coisas ruins. É um teste que a gente tem que fazer. E Adão e Eva discutindo assim, não. O que aconteceu? A Eva chega à conclusão, convence no final Adão de o que tem que fazer, e Deus vem surpreso no jardim do Éden. Adão, puxa vida. Quando ela interiorizou o mal existia, estava fora. Quando interiorizou o mal, eles viram que eles estavam nus. Aí começou essa distinção de nudez, eles se cobriram. Aí Deus veio surpreso. Adão, como é que você chegou a essa conclusão que esse realmente de fato era o teste? Adão, na sua humildade, falou, Deus, não fui eu nunca ia chegar a essa conclusão. Eu, como homem, nunca ia chegar. Se não fosse a Eva que você me criou, nunca ia chegar aqui na solução da charada. Foi ela, o mérito dela. Puxa vida, Eva, como que você chegou? Eu falei, porque eu vi que tinha má inclinação lá que estava tentando me pegar. Eu entendi que esse era o jogo para poder refinar entre o bem e o mal. Precisa ter um lado negativo, a gente precisava interiorizar para poder começar a fazer o serviço do Criador do Universo. Se é assim... Então deixa eu te falar para vocês a nova regra do jogo para o mundo que vocês vão entrar. Vai ter que ralar a terra, você vai ter que trabalhar com a matéria, você vai ter que sofrer, não sei o que mais. Esse é um jogo da refinação do bem e do mal. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos começar a trabalhar. Interessante. A visão da história do início, agora está começando a fazer o sentido. Quer dizer, o mérito inteiro da nossa existência hoje como trabalhadores da terra, etc., vem por conta da mulher. Muito interessante. Vira completamente o jogo. Vira completamente o jogo. Virou outra história. Virou outra história. Quer dizer o quê? A gente não veio aqui para ser justos, porque justos foram os que estão em cima. A gente veio aqui para passar testes. E os testes que a gente passa, entendeu? Como a árvore proibida, a gente tem que aproveitar para poder refinar e subir, crescer, etc. Quer dizer, o propósito é ser justo, o propósito é ser arrependimento, é ser Baal Teshuvah. Você se arrepender, o Baal Teshuvah é o propósito. Por isso nossos sábios falam que o lugar onde uma pessoa... Quem descobriu isso foi a Eva. Oi? Quem descobriu isso foi a Eva. Claro. Ela que falou que era para fazer. Interessante. Você sabe que diferente, não? Não só diferente, como acho que aqui tem puxa, eu te falei também que uma coisa que a gente poderia falar era sobre o livre-arbítrio, né? Que eu penso também nesse tema, que eu acho que um dia a gente pode trazer. E esse tema tem muito a ver com o que você está falando agora. Quer dizer, se a gente viesse para o mundo... Isso foi uma discussão que eu tive com um grande amigo meu, que ele falou...
eu transgrido coisas do Shabat, certamente eu vou para o inferno. Aí eu falei, cara, pô, não é possível. Você acha que Deus, te pôs aqui no mundo, então, porque ele sabe que 90% das pessoas transgridem, porque a regra do Shabat é muito difícil, então todo mundo vai para o inferno. Então nós temos um mundo aqui que todo mundo vai para o inferno. Aqui todos vão para o inferno. É isso que você está me falando. Eu falei, cara, não é possível que você ache que Deus seja assim. Porque senão não chamam de pai. Para de chamar Deus de pai, porque, como é que o cara é um pai, bota todo mundo aqui para ir embora para o inferno. Não, isso aqui não está certo, alguma coisa tá errada. E essa história da tchuvá que você está trazendo agora, que é esse negócio de você se arrepender, que fala que o arrependimento verdadeiro traz a benção divina. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento da pessoa, e aí realmente vai fazer mais sentido ainda entender que se a gente tivesse ficado aqui como robozinho, não é para fazer, não faz. Deus já tem essa turma. São os anjos. Os anjos são turma que não falha, robô que não cresce e não diminui. Exato. Pau mandado. Aliás, é uma coisa que você sempre fala, eternamente você fala que aqui é o lugar onde a gente quer ficar, aqui não é lá em cima que a gente quer ficar. A gente tem que ficar aqui porque aqui a gente pode fazer mitzvah e lá em cima a gente não tem mais mitzvah para fazer. Lá em cima você vai se anular perante Deus, que a energia dele é muito maior que você vai ficar lá um robozinho parado lá e não tem muita coisa para fazer. Aqui você tem. Lá você cresce espiritualmente e o que acontece? Lá você tem a luz, aqui você é capaz de pegar a fonte de luz. É uma coisa muito mais profunda. Quando eu fisicamente pego um objeto para fazer um preceito que Deus otorgou, quando eu pego o objeto eu estou pegando ele. Lá em cima, minha alma desprovida do corpo consegue captar a luz dele, não a fonte de luz. Assim explica o Tânia, que essa é uma coisa muito interessante. Veja, nós tivemos um sábio chamado Rabi Yehuda Vidas, viveu há 500 anos atrás. Vidas. Era do Rio, né? Eu acho que ele Carioca. foi o primeiro, 500 anos atrás, com o Rabi Yehuda Vidas. Ele escreveu um livro onde ele fala toda a ideia do... Só não vou falar esse assunto, que talvez é uma coisa que a gente tinha que explorar, mas é uma coisa bacana, já que a gente está falando de paraíso e inferno. Ele fala uma coisa curiosa lá. Ele traz 7 portões do inferno, enfim. É um livro assim, bem curioso. E ele escreve assim, que entre aspas, sofrimentos que tem, tá? De retificação, o inferno é leve, porque é um período de no máximo 1 ano, e a reencarnação é 70, 80, 120 anos. Então ele fala que aqui é muito pior do que ali. Quando você parar para pensar, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você, por exemplo, e ninguém vem para a Terra sem falhar, porque todo mundo falha, faz parte do ser humano falhar, faz parte. Então, tem que comer do conhecimento do bem, acabou. Falhar faz parte é o propósito. Né? É um propósito com o intuito de crescimento. Então todo mundo falha, mas uma hora tem que retificar. Retificar faz parte do processo de crescimento, de refinação da Terra. Então, são coisas curiosas. Mas a pessoa que vem para a Terra, ela vem com um propósito de retificar e de colocar as coisas no trilho. Ela volta para lá e faltou alguma coisa dela cumprir, eu gosto de usar esse exemplo, se é mancha que homo lava, ele fica no inferno. E depois ele vai para o paraíso, acabou, lavou aqui. Se é mancha que nem homo lava, o cara penetrou, volta para a Terra, vai passar 70, 80 anos. Curioso esse aspecto, né? Quando você olha dessa maneira. Entendeu? Olhando dessa reencarnação é para você trabalhar coisas que eram tão pesadas que não dá para ficar lá, você tem que voltar. E mesmo assim vale a pena. Porque tá aqui, você tá com o divino. Entendeu? Uma vez também você falou uma coisa sobre as mulheres da Torá, que todos os caminhos uma coisa meio assim, recebo desculpa a minha não literalidade, que todos os caminhos que o povo judeu tomou, que a história tomou, foi por conta das mulheres. Então fala um pouco disso, porque eu acho que também traz a ponta de não ser machista. Eu vou te falar uma coisa linda agora que você me lembrou. Há pouco tempo se leu na Torá uma porção dos espiões. Há pouco tempo se leu na Torá a porção dos espiões. Recapitulando, o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam à beira de entrar na terra de Israel, desconfiados se a terra de Israel é uma terra que joga leite e mel. Então, desconfiados de Deus, né? Desconfiados de Deus. Eles foram para Moisés e exigiram. Eles queriam fazer uma visita, quer dizer, que mandaria ser representante de cada tribo. Espião, lá olhar. Eles não foram mandados como espião, mas vamos entrar nesse detalhe. Eles fizeram a espionagem, que era uma coisa errada. Eles vieram 10 deles vieram falaram mal da terra, 2 deles falaram bem, e por conta da volta deles, do relatório deles, acabou que o povo de Israel começou a chorar e Deus decretou 40 anos do deserto aí.
Só ficaram 40 anos por conta que esses 10 que voltaram e falaram mal, etc. Nós tivemos um grande comentarista chamado Kliakar, Naftali de Lontes, esse era o nome dele. Esse homem, ele escreveu, sabe o que ele escreve? Sabe o que ele escreve lá? Ele fala o seguinte: Moshe Rabbeinu, se tivesse mandado espiãs, a gente ia entrar em Israel. Ele mandou homens, olha o que aconteceu. Eles voltaram e falaram mal. Se tivesse mandado mulheres nessa missão, a gente estaria em Israel. A gente ia entrar em Israel. A fazer o que os homens nunca iam deixar, que os homens iam deixar que as mulheres iam agora bisbilhotar a terra de Israel, uma terra que tinha 31 reis, vai saber se elas vão voltar ou não vão voltar. Mas ele escreve na explicação dele na Torá, se nós tivesse mandado mulheres, elas voltariam sem falar mal da terra de Israel. Incrível uma explicação como essa. É. E esse negócio incrível. É mesmo. Mas queria que você me falasse dessa parte que as mulheres fizeram a mudança da história. Tem isso, não tem? Que o papel de Miriam, papel de Irifca, papel de... Eu tenho um monte que... Eu ouvi, enfim, uma vez uma explicação sobre isso. Não foi tua? Que geralmente toda explicação que eu lembro são as suas. Não foi você que falou isso sobre as mulheres? Porque uma vez eu ouvi falar que as mulheres, elas aparecem na Torá, todas as mulheres fazem o destino do povo, um destino X. Assim, atrás, mão dela. Sempre atrás de todos e todas as mudanças, etc., tem sempre uma mulher. Porque Megillat de Ruth, Megillat de Esther, isso era Esther, aquela que mudou a história do povo. O destino como todo. Veja só, vou começar só um exemplo, tá? Que eu acho que é importante saber, que é versículos da Bíblia explícita, assim, de uma maneira clara e objetiva. Abrão era profeta, Abrão era o primeiro patriarca, o primeiro judeu da história. Abrão, primeiro patriarca do povo judeu. Abrão, ele casou com Sara, tá certo? E de repente, eles não tinham filhos. E Sara fala, pega minha concubina para poder ter um filho. Ele casa com a Agar. Agar era filha do faraó, ela era princesa, que decidiu abandonar a casa do faraó para ficar com Abrão. Tem um filho chamado Ismael. O que acontece? Da treta, deu uma treta lá entre a patroa e ela, porque agora ela virou mãe, não sei o que, etc. Tá lá. E Sara quer mandar a Agar embora junto com o filho Ismael. Ismael é filho de Abrão. E Abrão não quer. Mas a Sara quer. De repente, Abrão consulta a Deus. O que Deus fala para Abrão? Ouve Sara. Tudo que Sara lhe disser, escute. Tudo que Sara lhe disser, escute. O que quer dizer? A Torá fala claramente que o homem tem que escutar a mulher. Calma aí, se ele é profeta e ela é mais que você. Sim. E você tem que escutar ela. Assim assim diz a Torá. O Zohar, nessa passagem, o Zohar, outra passagem bonita. Agora é a base da Cabala. Vamos só lembrar que é a base da Cabala. Bala do misticismo, bala da mística da Torá. Escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, 1800 anos atrás. Obra que foi descoberta 800 anos atrás, por um sábio chamado Moshe de Leon. Enfim, ele traz o seguinte, tem uma passagem na Torá que, olha como é que interpreta o Zohar, é uma passagem bonita, isso tudo é um tema que a gente está falando. Quando falece Sara, está escrito o seguinte, uma porção da Torá chamada Hayei Sara, a vida da Sara. Não vamos aqui explorar isso, porque o primeiro versículo fala da morte e a porção chama a vida de Sara. O versículo diz o seguinte, na Torá, nessa porção. Vatamot Sara. Sara morreu. Becriat Arba, na cidade de Criat Arba, composta de 4. Vamos ver o que é isso aí. E Hebron, que é a palavra que é chamada Hebron, a cidade de Hebron. Be'eretz Canaan, na terra de Canaan. Vaiavô Avraham, e veio Avraham, lispod de Sara, fazer um discurso fúnebre sobre a Sara, velifkotai, e chorar por ela. E esse é o versículo que diz aqui. Vem o Zohar e fala uma coisa louca. No misticismo fala o seguinte, Abrão e Sara é igual alma e corpo. Quem é a alma? Abrão, porque é aquele que fornece vida. Quem é o corpo? Sara. Agora, vamos interpretar com essas informações, vamos voltar ao versículo conforme a mística judaica. Vatamot Sara, e morreu quem? O corpo. A alma nunca morre. O corpo morre. O judaísmo fala, a alma é viva para sempre. O
Quem morre o corpo? O corpo acabou a cera, acabou. Ele põe e volta para a terra. E morreu Sara, morreu o corpo, certo? Aonde criar arba, composto de 4. O que quer dizer 4? 4 elementos. Mineral, vegetal ou animal. Não, você tem mineral, vegetal, animal falante, ou você tem os 4 elementos que é chamado Eshmaim, Ruach, Hafar, fogo, água, vento e terra. 4 elementos, composto de 4 elementos. E Hebron, Hebron é Haver, amigo, que estão unidos, esses 4 elementos estão unidos para poder fazer o corpo. Ok? Vai avô Avraham e vem o espírito, a alma, fazendo um discurso fúnebre sobre o corpo e chorar por ela. A alma, quando se desprende do corpo, o judaísmo entende que ela sofre. Não compreende de 70, 80, 120 anos. Se desprendendo dele, ela chora. Assim o Zohar explica. Baseado nisso, eu pergunto, calma aí. Se Abrão é alma e Sara é corpo, como é que a Bíblia fala que a alma tem que escutar o corpo? Quem tem que escutar quem? Será que a alma tem que escutar o corpo ou o corpo tem que escutar a alma? Se a Sara é o corpo, a Torá fala que Abrão, que a alma tem que escutar o que o corpo fala, vai ser um caos. Se a gente escutar o que o nosso corpo fala, meu amigo, a primeira coisa, você abandona a religião ou chutar o balde. Fazer todos os prazeres do corpo te leva para o outro lado. Então, como que a Bíblia faz? Diz o Leva, eles viviam no propósito da criação. O propósito da criação é que o corpo vai dar fonte para a alma, porque a mulher é os 2.0 da criação. Porque ela é o propósito da criação. Hoje a alma abastece o corpo, mas amanhã o corpo é que vai dar vida para a alma, porque o propósito é o mundo terrestre. Tudo isso está indicado desde a criação do Gênesis. É uma coisa de louco. Eu espero que as pessoas tenham conseguido absorver o que você falou, porque isso aqui foi lindo mesmo, isso aqui é incrível. Cara, isso aqui é reviver a situação tempos depois, né, na vida de Sara e de Abrão, aquilo que aconteceu no Gênesis, enfim. Isso é profundo, hein? Profundo. Então, essa foi. Você é uma adorada, isso é uma coisa muito bonita. Mas assim, direto, que nem você falou. Em todos os momentos da história, vamos levar. Isso. Sempre exato. Teve uma mulher que. Exato. Tzipora, a esposa de Moisés, entendeu? Moisés quase ia ser morto porque não tinha feito a circuncisão do filho. A Tzipora vai lá e faz e não sei o que mais. E Esther salvou o povo judeu na festa de Purim. Se não fosse ela, os judeus já tinham sumido ali. Sim. Em todas as épocas. Já tinha ido embora. Em todas as épocas você tem uma mulher, olha, Miriam, que era a irmã de Moisés. Se não fosse ela, Moisés não nasceria. E Moisés foi o redentor do povo judeu. Se não fosse ela, a gente não tinha água para beber naquele momento. Não tinha poço, tudo. Tinha poço. É muito louco isso. São muitas coisas. Eu acho que é importante, Dani, eu falo que o nosso maior inimigo, e aqui eu quero falar de uma maneira muito, não sei como falar, sem agressão, não é agressivo isso que eu vou falar, mas é uma verdade. Eu acho que o grande problema que a gente tem geralmente no mundo é a falta de conhecimento, é a ignorância, né? Quando a gente não tem conhecimento, a gente fala o que acha. Você vai do seu achômetro, da sua opinião ali a respeito. Para mim, que eu posso falar com um cara que frequenta a religião com mais força aí há alguns poucos anos, não é a realidade que você tem, eu acho que para mim vai ficando cada vez mais claro que o conhecimento é obrigatório para que você possa tomar decisões na sua vida, sejam elas quais forem, até para fazer julgamentos. Os julgamentos, então, esses que eu venho falando nos últimos tempos também, agora essas últimas semanas tem vindo muito isso à tona para mim, e os julgamentos a gente julga de uma maneira muito fácil. É muito simples julgar, né? Você olha lá e fala, você não sabe nada, mas você se acha o cara que tem total capacidade de fazer o julgamento de uma situação que você não sabe absolutamente nada dela. É muito comum. É muito comum, e isso é muito perigoso. Porque tá tudo na internet, você olha um pouquinho, você acha que você sabe tudo. É isso, e você pega uma fração mínima da coisa e leva isso para um lugar. Então, assim, por isso que eu estou falando tudo isso, porque para mim hoje é claro, que a mulher é que tem o papel central do judaísmo. A mulher é o centro do judaísmo. Ela é o centro da religião, ela é o centro da criação do mundo, ela é o centro da criação do mundo e ela é a razão pela qual... A continuidade do... Exato, Deus conseguiu fazer a continuidade dentro do universo. E, de novo, eu estou trazendo aquilo que eu falei ali agora há pouco atrás, isso vale para as plantas, para os bichos, para quem você quiser. O feminino é o que germina, é o que reproduz, e se não fosse isso, a gente não teria nada. A pergunta é simples. Se você tem a raiz do mundo dentro de uma determinada instituição chamada mulher, vamos falar,
uma alma, uma mulher. Cara, você vai dar para ela trabalho pesado, você vai falar para ela, não, você tem que acordar todo dia de manhã, você reza 3 vezes por dia, você vai, você pega, depois virinho, depois você reza, depois você estuda, não para de estudar, não para de estudar, velho. Cara, para que você vai fazer isso com ela? Se você tem um ser extremamente elevado, exatamente, que precisa ir lá para ficar fazendo o trabalho de servo, o trabalho de escravo, cara. Isso é tão claro que a pessoa quiser entender, se a pessoa procurar o conhecimento, se a pessoa entender que aqui, olha, de verdade, assim, do pouco que eu sei, porque realmente sei pouco, né? Mas do pouco que eu sei, você não falou 1% do que você poderia falar a respeito desse assunto. Você não falou 1%. Você falou 0,5% do que você poderia falar sobre esse assunto. Sim. Porque nós não chegamos nem no começo do assunto. De outras tantas histórias que tem sobre alma, sobre geração de filhos, sobre tudo que aconteceu no universo. Mas, enfim, você trouxe só a base que explica 100% que a mulher tem uma visão de que o judaísmo ou uma religião é machista, ela está completamente errada. Mas assim, judaísmo, eu não falo qualquer religião, tem religiões que a gente não conhece, então eu não posso falar. Uma cena bonita acontece. O famoso mestre Rabi Akiva, que era mestre do autor do Zohar, mestre do Rabi Shimon bar Yochai, ele foi estudar por 12 anos, depois ficou mais 12 anos. Quando ele está voltando, de repente a esposa dele, que deixou ele estudar durante tanto aquele, voltou com 24 mil alunos. Ela quis atravessar a multidão para poder encontrar com o marido, que ela não via. Aí as pessoas queriam parar. Ela falou, ela falou a seguinte frase: deixam ela vir, porque tudo que eu tenho, que vocês têm, vem dela. Não é verdade? Que frase é essa? Sabe o que é isso? Ele era mestre de... Ele foi, todo a lei oral vem dele, da Rabi Akiva e dos seus alunos. Ele falou, tudo que eu tenho, que vocês têm, vem do mérito dessa mulher. Muito forte isso. O Talmud fala o seguinte: você quer ter prosperidade, respeita a sua mulher. O respeito da mulher em casa, a paz em casa depende da mulher. Então, o pilar da casa é a mulher, chamado Akeret Habayit, o pilar da casa. Às vezes você está me falando que a gente não falou nenhum conceito. É verdade, não falou mesmo. O que tem que falar é Eshet Chai, uma mulher virtuosa, etc. Mas sim, assim. Até o que fala, o homem faz a mulher se cobrir, como fala em outra tradução. Outro recato. É recato, ser recatado e tal. E homem não é. Homem religioso não é com as mangas até aqui, barba sem fazer, cobre a cabeça, cobre o corpo, cobre tudo. Se eu não vejo homens religiosos, super, ultra, mega, hiper religiosos, o cara não quer nem tirar a kippah quase da cabeça para entrar na mikve, o cara vai fica tentando ver se ele faz alguma coisa que... Cara, é um negócio tão maluco, né? Tenta não se expor, troca dentro do banheiro, troca quase... Não é uma coisa unilateral. As pessoas, elas não entendem, não conhecem a história e não conhecem como isso tudo funciona e os porquês. E quando você começa, Dani, a entrar na parte cabalística, na parte mística para explicar, aí é uma viagem sem fim, meu. E você vai vendo que, como você falou a história aí da Sara e do Moshe, vai o corpo, nas quatro, tem a união deles, e aí vem... Cara, quer dizer, é tanta coisa que é trazida dentro do conceito da Torá, dentro do conceito da Cabala, e que isso junta tudo com uma explicação tão linda de tudo, e querer transformar tudo isso aqui, na verdade, é machismo. Quer dizer, poxa vida, é você diminuir, cara, um contexto tão gigantesco, tão lindo. Errado. Tão errado. Isso, e é tão lindo. Tão você errado. Pegar tudo isso que é tão lindo e diminuir tudo isso para ser um nada. Ela falou que isso aqui é um nada, a religião é machista, então acabou e tal. Então, assim, eu acho que você, como falei, com 1% de explicação, eu acho que se alguém tinha dúvidas, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, e acho que foi muito importante você trazer esse tema, porque é um tema muito pesado, principalmente da comunidade judaica. Sim. É mesmo. Um tema muito pesado, que se fala, a mulher é subvalorizada, a mulher tem direito, a mulher não é para fazer. E, de novo, é uma maneira arrogante, que o ignorante fala a respeito ao ponto que de ser convincente. As pessoas falam, dá um exemplo. O cara fala, você não pode. Falou o escravo. Falou o servo. Boa. Não. Eu vou falar, cadê você não? Mulher não. Olha. Isso.
Eu acho que você trouxe assim. um ponto. Eu acho que você trouxe um ponto. É verdade. Os homens falam, você não. Fala assim de uma maneira, tipo, a maneira que você faz, a maneira que você trata, da maneira que você fala, parece que você é uma inversão de valores, amigo. Sim. Parece que o servo é o rei e que a mulher é o serva. Sim. É inversão de valores. E quantas vezes que aqui eu vou falar, você vai saber melhor do que eu, porque essa é a minha visão. Não vivi, não sei de certeza absoluta, mas vou falar. Quantas vezes o Rebbe deixou de ouvir a mulher dele? Quantas vezes o Rebbe não foi falado? Quantas vezes ele, punha o mundo no pé da mulher dele, falava que tudo que ele era graças à mulher dele, tudo graças à mulher dele, tudo na mulher dele. O Rebbe falou, quando ela faleceu, quando alguém foi falar, eu escutei que a tua mulher é extraordinária. O Rebbe falou, com todo respeito, eu acho que a minha mulher é subestimada, não dá para subestimar, não dá para você ter uma palavra a isso. Não dá para você avaliar. É algo, não se avalia. Não consegue chegar lá para chegar na avaliação correta de quem ela era. É isso. Eu acho que a gente, e você trouxe um ponto, outro ponto, muito importante. A gente, de fato, convive com pessoas que são arrogantes. E a gente está falando dos arrogantes entre os religiosos, pessoas muito duras, que acham que sabem tudo e às vezes praticam da maneira errada e trazem uma situação que às vezes você olha e acha que aquilo é uau. E na verdade é exatamente o oposto que está sendo praticado de uma maneira incorreta. Isso. E a prática incorreta traz uma situação onde a pessoa pode achar coisas completamente erradas, de uma situação que ela está praticando de uma maneira incorreta e está se trazendo como verdade. Isso que olha que perigo. Isso que eu estou falando. Olha que, sim, eu estou concordando. Olha que perigo. 100%. Porque você está querendo botar, 100%. Você está querendo botar como exemplo o errado. Exato. E é o que fica. É isso que eu tô falando. É o que vende. Isso. É o que vende. Vocês são machistas, ela não pode, ela não pode fazer ela não pode fazer, ela não pode. Ela não pode. Uma coisa ela não pode, uma coisa ela não precisa. É totalmente diferente. Isso. Amor. Sabe, é diferente as coisas. Bom, Rabino Dani, eu sou obrigado a falar para você que a nossa 1 hora está chegando ao fim. Porque aqui realmente, é assim, pessoal, se acostume. Quem já viu sabe que é assim, acaba muito rápido. Para quem nunca viu, sabe, vai começar a ver que realmente a gente, o papo é bom e a gente faz o tempo passar muito rápido aqui. Mas, então, fechando só nosso assunto, para quem acha que o judaísmo é uma religião machista, que olha aqui, saiba que está falando uma grande besteira, grande desentendimento do assunto. Muito. E o que eu sugiro é que estudem com o Rabino Dani. O Rabino Dani tem condição de passar bastante conteúdo para vocês, a respeito. Então, o Rabino Dani com conteúdos na internet, YouTube, além dos nossos, obviamente. Podem seguir entendendo como funciona a Torá e como ela explica tudo isso, mas, de fato, se tem uma coisa que a religião não é machista. Isso ela de fato não é. É só a gente saber qual é o papel de cada um, como fala em hebraico, Eifo Atabat Munah. Saiba qual é o teu papel na fotografia, onde você está na fotografia. Se você acha que você está na fotografia no lugar dos que são menos valorizados, se você é uma mulher, se engana você com relação a isso. E se você é homem e acha que você está no lugar lá que você tinha que sair na frente da foto, filho, você não está nem perto da frente. Você é só um cara que tem que trabalhar dia e noite para ficar perto de Deus, porque a mulher não precisa não, cara. A mulher faz isso com muito... Já nasceu. Já nasceu com isso na alma dela. Tá bom? Rabino Dani, preciso falar que hoje não temos cerveja no coworking, Rabino Dani. Por incrível que pareça, isso é uma heresia, mas não tem cerveja aqui no nosso coworking hoje. Não tem problema, reclamaremos com a administração geral do coworking que a gente não tem a nossa cerveja para o nosso Lechaim. Mas hoje faremos Lechaim com as nossas canequitas de água, não tem problema nenhum. Lechaim, Rabino Dani. Estaremos juntos de novo na próxima terça-feira, 8h30 da noite, no YouTube, Instagram, Spotify. Assistam, indiquem para amigos e inimigos. Não podemos esquecer dos inimigos, muito importante. Já estamos chegando perto de 3.000, hein, Rabino Dani? Daqui a pouco teremos o vídeo do 3.000. Essa senhora, Rabino Dani. As pessoas estão começando a descobrir o Papo Kasher, Rabino Dani. E está tudo lá no Spotify, episódios anteriores, outros temas. Fiquem à vontade para assistir, espero que vocês gostem. Estaremos de volta, Rabino Dani, semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite, com mais um Papo Kasher. Lechaim, Rabino Dani. Até lá.